Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal e esse é mais um vídeo devocional. Hoje eu estava meditando no texto de 1 Samuel 16, versículo 18 em diante, e Deus falou muito comigo, porque ficou uma questão, né? Conseguimos nós desagradarmos a Deus? Será que nós podemos desagradar a Deus de uma maneira tal, na qual Ele tire de nós aquilo que Ele nos deu? Esse texto de 1 Samuel 16 fala do momento em que o Espírito do Senhor se aparta de Saul. E no lugar vem outro espírito para atormentá-lo. Bom, estamos falando do primeiro rei de Israel. O primeiro homem que foi ungido por Samuel para liderar Israel. O primeiro homem que assumiu o trono quando Israel deixou de ser uma teocracia para ser uma monarquia. E todo homem, quando é ungido por Deus, escolhido por Deus, ele é cheio do seu espírito para poder tomar decisões segundo a sua vontade. Jesus, ele fala que era necessário que ele subisse aos céus para que quando ele fosse, viesse o Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito habitaria em nós e ele nos convenceria do pecado, da justiça, do juízo. E esse Espírito que habita em nós nos convence diariamente. Pois bem, mas pode sim Deus retirar o Espírito de nós? Será que por conta das nossas atitudes Deus pode tirar de nós o seu Espírito? Bom, até chegarmos em 1 Samuel 16, desde a unção que Saul recebeu até esse texto, o rei Saul cometeu vários erros. Desobedeceu a Deus, desobedeceu o profeta, agiu por impulso, agiu segundo a sua própria vontade, fez o que considerava certo, mesmo que esse certo fosse totalmente errado diante de Deus. Ele jurou o próprio filho de morte por conta de um voto que ele fez a Deus sem que Deus tivesse pedido esse voto. Então o conceito de que nossas atitudes podem sim nos afastar de Deus. Enquanto insistimos em fazer coisas que desagradam a Deus, nós podemos sim andar afastados dele. Daí então os servos de Saul convencem ele a buscar uma pessoa que possa tocar alguma coisa para ele e chamam Davi. Pois Davi era um jovem pastor de ovelhas e um adorador. Ele adorava a Deus, segundo as escrituras dizem, com todo o coração. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E toda vez que ele tocava para Saul, o espírito se acalmava. Então vemos aqui dois homens. Ambos foram ungidos para ser rei. Porém, um só conseguiu ser o rei segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele fez toda a vontade de Deus. Mas esse texto fala de um Deus que retirou o seu espírito de Saul. Estamos falando aqui nesse texto do Espírito de Deus que sai de Saul, abandona Saul, por conta das atitudes de Saul. Entenda uma coisa, que o Espírito de Deus é que gera em nós conceitos que vão reger a nossa vida para o bem. Quando nós não temos esse Espírito, a tendência é sermos direcionados para o erro, para o engano. Mas eu conheço tanta gente boa que não é da igreja, eles não têm o Espírito de Deus e fazem o bem. Eu não estou dizendo que o Espírito de Deus está apenas sobre pessoas da igreja. Existem pessoas que não frequentam a igreja, mas são pessoas maravilhosas, que suas ações são todas voltadas para a vontade de Deus, mesmo que ela desconheça disso. Entenda que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus não tem um grupinho seleto. O que Deus fez é ter um caminho para a salvação. E esse caminho é Jesus Cristo. Quem o tem, recebe o Espírito Santo, que é o Consolador. E todo aquele que tem o Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E o fruto desse Espírito em nós é amor, paz, alegria, fé, longanimidade, paciência, benevolência, benignidade, mansidão, um ânimo longo. Isso tudo denota a pessoa que tem o caráter de Cristo. Saul, ao tomar todas as atitudes erradas dele, simplesmente se afastou de Deus. E com isso, fez com que o Espírito de Deus saísse dele. Daí ele começou a ficar nervoso
irritado. Pensa naquela pessoa que vive irritada toda hora. Tudo atrapalha ela, tudo incomoda, tudo irrita. Não tem uma palavra de paz. Ela pode ser o rei, mas ela não tem uma palavra de paz. Ela não tem pacificação em si mesma. Isso quer dizer que já não há mais o Espírito de Deus sobre ela. Esse é Saul, que perdeu o Espírito de Deus. Podemos perder o Espírito de Deus em nós? Eu não estou dizendo que podemos perder o Espírito Santo, mas a Bíblia é categórica quando ela diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, que nós podemos extinguir o Espírito Santo em nós. Nós não perdemos simplesmente por perder. As nossas atitudes podem fazer com que ele se afaste de nós. Esse é o primeiro personagem, Saul, aquele que perdeu o Espírito de Deus sobre a sua vida. E o segundo personagem é Davi, o homem segundo o coração de Deus, que até Saul gostou dele. Até Saul viu graça em Davi, porque as atitudes de Davi foram todas voltadas para Deus. E lá na frente, no momento de perseguição, em que Saul começou a perseguir Davi, porque Davi matou Golias, e as pessoas cantavam, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Mas Davi matou um homem, podia valer por uns 20, eu não sei, 30. Mas não matou 10 milhares. Saul se incomodou aquilo, começou a perseguir Davi, chegou a lançar lanças em Davi, a tentar matá-lo. E nessa perseguição Davi foge. E no meio do deserto, Davi consegue ver Saul dormindo. E os seus companheiros dizem para ele, em um determinado momento, essa é a oportunidade. Mate o rei. Você já é rei ungido e assuma o trono. O que Davi responde? Não tocareis no ungido do Senhor. Claro que esse texto, essa frase, não tocareis no ungido do Senhor, nada tem a ver em os homens de Deus de hoje fazerem o que querem e ninguém poder falar nada, ok? Mas percebem que Davi nunca ia transgredir a vontade do Senhor. Mas Davi pecou, eu sei que ele pecou, um pecado horrível, que trouxe problemas terríveis para a sua casa. Mas o Salmo 51 vai mostrar que ele estava completamente arrependido. Qual era a diferença de Davi para Saul? O que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus? A capacidade de se arrepender dos seus pecados e de suas falhas, coisa que Saul não fez. Então, queridos, podemos sim perder o Espírito de Deus em nossas vidas e com isso perder as bênçãos de Deus e as oportunidades que Deus cria na nossa vida. Que nós hoje possamos ser como Davi, manter o Espírito de Deus em nós, não sendo perfeitos o tempo todo, mas se arrependendo e se entregando a Ele e fazendo a vontade dEle todos os dias de nossas vidas. Eu espero que essa palavra possa ter te abençoado, querido. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com seus amigos.